A minha intervenção é muito simples, não é para apresentar nada, é apenas para, nem ninguém, é apenas para agradecer ao Dom Nuno Martins que a sua presença entre nós, numa intervenção que tem o título Fé e Comunicação. Por um lado, penso que será um remate excelente para as nossas jornadas de catequistas deste fim de semana e prepara-nos também para a introdução no ano da fé que vamos celebrar já este mês. Daqui a muitos poucos dias será a abertura. Não esqueçam todos aqueles que puderem que no próximo dia 13 de outubro, ao fim de semana que vem, haverá aqui em Fátima a grande celebração, celebrando os 50 anos do Concílio Vaticano II, digamos também, a abertura oficial, digamos assim, em termos da Igreja do Ano da Fé, no nosso país, imediatamente na sequência da abertura que o Santo Padre vai fazer no dia 11, se não me engano, não é? 11, que ele abre. Exatamente. Pronto, Dom Nuno, muito obrigado. A palavra é sua e os catequistas estão ansiosos pelo ouvir. Muito obrigado. É aqui, ok. Bom dia a todos. Enfim, como isto já está, os minutos já estão assim bastante relatados, eu pego nas palavras do Diácono Acácio e para dizer que esta questão da fé e comunicação eu pensei abordar a partir de uma pergunta: o que é a fé? Para depois percebermos ou eventualmente procurarmos algumas indicações acerca da sua comunicação. Mas para perceber o que é a fé, precisamos de perceber aquilo que está antes da fé. E aquilo que está antes da fé é a revelação. E vou procurar fazê-lo a partir precisamente do documento do Concílio Vaticano II sobre a revelação Dei Verbum, a Constituição Dogmática Dei Verbum, que vou comentar particularmente no seu número 2 e depois no número 5, que diz como é a fé, para daí então retirar algumas consequências. Bom, começando assim, então, revelação e fé. Muito rapidamente, e com todas as deficiências que isto possa ter, nós podemos dizer que a revelação é o encontro de Deus com o homem em Jesus de Nazaré. Vejam, a revelação não é assim eu sou a voz, não é? Como aí num programa qualquer que anda por aí, não é? Não é esse estilo, obviamente. É este encontro que Deus faz com o homem em Jesus de Nazaré. E é importante percebermos isto. Deus vem até nós em Jesus de Nazaré. A fé é o encontro do homem com Deus em Jesus de Nazaré. Portanto, se a revelação, digamos, é Deus que vem ao encontro do homem, na fé é o homem que acolhe esta iniciativa de Deus e lhe responde. E lhe responde de uma forma perfeita, total, completa, na pessoa de Jesus de Nazaré. Olhemos então a revelação, como é que o Concílio Vaticano II nos fala da revelação. Porque daí vai depender a noção de fé e daí vai depender o modo como comunicar a fé. Então, diz o Concílio, número 2 da Dei Verbum. É óbvio, eu sei que já todos os catequistas têm o Concílio, já leram, releram e voltaram a ler outra vez a Dei Verbum. Pronto.
como eu digo aos alunos da Faculdade de Teologia, se não tiverem o concílio, muito discretamente vão a uma livraria, olham para um lado, olham para o outro, não está ninguém conhecido, compram e não dizem nada a ninguém. Está bem? Porque é uma vergonha. É uma vergonha. Número 2, então, diz assim: aprova Deus, diz o concílio, aprova Deus na sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Vejam, o concílio não dá uma definição da revelação, o concílio descreve a revelação. E descreve a revelação, vamos lendo o concílio e vamos retirando daí alguns tópicos que sejam importantes, enfim, que eu acho que são importantes, outros poderiam encontrar eventualmente outros tópicos. Então, características da revelação que nos aparecem aqui neste período da Dei Verbo número 2. Primeiro, a iniciativa é de Deus. A iniciativa é sempre de Deus. É Deus que quer mostrar-se. Não é o homem que diz, Senhor, faz favor de te revelares. Isso nós nunca encontramos na Sagrada Escritura. A revelação aparece sempre como uma realidade surpreendente de que o homem não estava à espera, com que o homem não contava, e que é a iniciativa de Deus. Segundo, é uma autocomunicação de Deus. Aprove a Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo. Ou seja, Deus, o objetivo da revelação não é falar sobre um terceiro. É Deus mostrar-se a si próprio. Deus abre a sua intimidade, abre-nos o coração. É uma autocomunicação de Deus. Que depois, nesta autocomunicação de Deus, venha a aparecer também aquilo que nós somos, por contraposição, é verdade. Que este mostrar-se de Deus tenha depois consequências, é verdade. Mas o centro da revelação é este mostrar-se de Deus. Deus vem até ao homem para se mostrar, para se dar a conhecer. Já aqui temos comunicação, não é? É uma autocomunicação, ou seja, Deus fala acerca de si próprio, mostra-se. Terceiro, integrado num plano de salvação. Uma coisa muito bonita, o livro do Gênesis, quando fala do pecado de Adão e de Eva, não é? Logo a seguir, Deus dá ao homem a esperança da salvação. E diz que promete esta salvação. Ou seja, assim que o homem peca, assim que o homem faz disparate, não é? Deus não se contenta com esse disparate. É o chamado proto-evangelho, não é? A descendência que a atingirá no calcanhar, etc. Portanto, esta promessa da salvação. E esta promessa da salvação que vai ser o motor de toda a história da salvação. Deus não desiste de salvar o homem. Não desiste. Por muitos disparates, vejam, depois é interessante porque depois os protagonistas da história bíblica não são propriamente, não há assim um protagonista exemplar a não ser Nosso Senhor Jesus Cristo e a Virgem Maria. De resto, é tudo gente muito dada ao disparate.
Gente boa, gente que acolhe, gente que se deixa transformar, mas que depois, num momento ou noutro, pumba, não é? Abraão, Moisés, David, enfim, para acabar em São Pedro, não é? Portanto, é tudo gente muito humana, não é? Mas que Deus escolhe, que Deus chama e que Deus quer transformar e transforma em instrumentos de salvação. Integrado, portanto, num plano de salvação. Isto significa também que a revelação não cai dos céus aos trambolhões assim de uma só vez. Não. É uma realidade que vai acontecendo ao longo da história. Santo Ireneu fala de uma pedagogia da salvação. Pedagogia da salvação. Da revelação, desculpa. E da salvação também. Eu peço desculpa de estar assim mata cavalos, mas bom, temos pouco tempo. Cristo é o mediador e a plenitude. A revelação é a pessoa de Jesus. Ou seja, tudo aquilo que é a revelação na criação, a revelação com Abraão, a revelação em Moisés, a revelação nos profetas, a revelação, tudo isso se encaminha para a pessoa de Jesus de Nazaré. Ele é o resumo de tudo isso e, ao mesmo tempo, a plenitude. A plenitude. Santo Agostinho dizia que no Antigo Testamento, que todo o Antigo Testamento falava de Jesus Cristo. E nós não sabemos fazer outra coisa a não ser falar de Jesus Cristo. Não é? E se fazemos outras coisas, outras atividades na catequese, outras coisas, é por causa de Jesus Cristo. No fundo, nós não sabemos mais nada, como os italianos agora diriam assim, magari, ou seja, oxalá. Nós não sabemos mais nada a não ser Cristo e Cristo crucificado, dizia São Paulo, não é? Não quis saber mais nada no meio de vós a não ser Cristo e Cristo crucificado. E nós, catequistas, não queremos saber mais nada a não ser Cristo e Cristo crucificado. Todas as outras coisas que nós fazemos ou entram aqui em Cristo, neste mostrar Cristo, ou então estão a mais. Distraem. É Deus que em Jesus de Nazaré... Ops, está ali um Nazaré... uma gralha. É Deus que em Jesus de Nazaré encontra o homem. E esta é a percepção dos próprios discípulos. Recordem aquela narração da pesca milagrosa, não é? Em que o São Pedro, depois a uma dada altura, quando vê aquilo, diz: ó Senhor, afasta-te de mim que eu sou um homem pecador. Não é? Eu que sou pecador... Dizia-se dos bispos que nem muito longe que arrefeça, nem muito perto que queime, não é? Dizia eu dos bispos. Agora azar, estou queimado. Mas, ou seja, em Jesus de Nazaré é este Deus que vem ao encontro do homem. E não queima. Antes, pelo contrário, aquilo que
aquilo que eram os medos, aquilo que eram todos os receios dos discípulos são elevados, não é? Tem um objetivo, a revelação. Participação da vida divina pelo homem. Recordo o texto do concílio. Aprova Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. O objetivo de Deus não é simplesmente fazer-nos mais doutores. O objetivo de Deus é um e apenas um. Mas basta. Fazer-nos participantes da sua vida divina. Depois continua o concílio. Em virtude desta revelação, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles para os convidar e admitir à comunhão com Ele. Este foi das frases mais difíceis de passar no concílio. Porquê? Porque alguns bispos achavam que era um bocadinho demais. Ao estar a dizer que Deus fala aos homens como amigos. Não é? E então depois os redatores puseram estas duas referências, estas referências bíblicas. Êxodo 33:11, em que se diz que Deus falava com Moisés como um amigo fala com o seu amigo. E João 15:14-15, já não vos chamo servos, mas amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Bom, se na Sagrada Escritura está que Deus fala como amigo, então é mesmo como amigo. Mas retiremos algumas consequências para as características da revelação. Primeiro, Deus toma os homens como amigos. Nós às vezes não nos damos conta do que é isto. Mas é qualquer coisa de sublime, qualquer coisa que ultrapassa tudo aquilo que o ser humano alguma vez poderia pensar. Vejam, nós estamos aqui a ultrapassar tudo aquilo que é o pensável, o imaginável nas religiões pagãs, que Deus lá esteja quietinho no seu lugar, não é? Quer dizer, as religiões pagãs, depois agarravam nos cabritos, agarravam nessas coisas todas, entregavam ao sacerdote, o sacerdote matava-os para apaziguar Deus, para ver se Deus não se portava assim muito mal, não nos queria tanto mal, não é? Aqui, na revelação cristã, estamos completamente fora disso tudo. Para lá disso tudo. Deus toma os homens como amigos. Deus toma-nos, a cada um de nós, como amigos. E leva-nos a esta dignidade de amigos seus, a quem Ele dirige a palavra. Quando nós não gostamos de uma pessoa, assim, deixamos de lhe dirigir a palavra. Porque enquanto ainda lhe dizemos, mas tu és um sei lá, chamamos-lhe assim uma série de nomes, ainda há ali qualquer coisa. Ainda há ali qualquer coisa. Tu és desonesto, tu és isto, tu és aquilo. Mas ainda falamos. Agora, a partir do momento em que deixamos de falar, deixamos de ter o outro como digno de nos escutar.
Pois Deus toma-nos a nós, a mim. Vocês são todos muito santos. Pronto, está bem. Agora, que Deus me toma a mim, que sou um desgraçado, pecador, assim, como amigo, a mim surpreende-me. E não pode deixar de... E eu não posso deixar de achar que... se calhar Deus não me deu bem aquilo que fez, quer dizer, humanamente falando, não é? É demais. Sobretudo com este objetivo. Com o objetivo da vida com Deus e, portanto, da vida eterna. Vejam que a vida eterna não é simplesmente, nem nunca foi, a vida para sempre, só. A vida eterna é a vida plena com Deus. Isso é que é a vida eterna. Deus, quando nós dizemos que Deus nos quer dar a vida eterna, quer dizer que nos quer dar a sua vida. Ou seja, para entrarmos no meio da Santíssima Trindade, se quisermos. Da comunhão trinitária. Para nos dar a participar do amor que une o Pai ao Filho no Espírito Santo. Continua o concílio. Esta economia, ou seja, este mistério, este realizar-se da revelação, realiza-se por meio de ações e palavras intimamente relacionadas entre si, de tal maneira que as obras realizadas por Deus na história da salvação manifestam e confirmam a doutrina e as realidades significadas pelas palavras, e as palavras, por sua vez, declaram as obras e esclarecem o mistério nelas contido. Bom, assim, mais rapidamente, eu ponho-me a falar disto e entusiasmo-me e depois características da revelação por meio de ações e palavras. Ou seja, não apenas por meio de palavras. A revelação não nos vem simplesmente por meio de palavras. A revelação vem-nos por um agir de Deus na história. E o Santo Padre não se cansa nunca de nos chamar a atenção para isto. Aquilo que distingue o cristão é precisamente esta percepção de que Deus atua na história, de que nós não estamos sozinhos. Deus vive ao nosso lado. E atua. Este agir de Deus na história, nos acontecimentos, na vida. E palavras, obviamente. E depois o concílio junta estas duas realidades de uma forma magnífica. Não é? De tal maneira que as obras realizadas por Deus na história da salvação manifestam e confirmam a doutrina. Vejam, a doutrina não é um senhor que chega à secretária e se lembra, deixa-me cá pensar como é que vai ser a doutrina cristã. Não, a doutrina é fruto da leitura crente da história e, portanto, do agir de Deus na história. É o modo como nós, seres humanos, somos capazes de melhor expressar aquilo que é o agir de Deus na história. E as palavras, as próprias palavras de Deus, manifestam e confirmam a doutrina. E, por sua vez, as palavras declaram as obras, mostram as obras, ou seja, mostram que as obras não é um acaso, não é? Imaginem a passagem dos israelitas pelo Mar Vermelho, a pé enxuto pelo Mar Vermelho, não é?
Estão ali os egípcios atrás de nós e de repente o mar abre-se e nós passamos a pé enxuto, não é? E depois chegamos lá do outro lado e vemos os egípcios todos ali assim a morrerem afogados. Que sorte! Ufa! Não é? Não é nada. É preciso lá estar Moisés a dizer: ó, meus amigos, tenham calma. E isto é obra de Deus. Isto não foi acaso. Isto é Deus que está a meter-se convosco na vossa história. A tal história da salvação, não é? Bom, não vamos aqui desenvolver muito esta questão da história da salvação. Porém, a verdade profunda a respeito de Deus, como a respeito da salvação dos homens, manifesta-se-nos por esta revelação em Cristo, que é simultaneamente mediador e plenitude de toda a revelação. Já comentámos isso. Então, o que é fé? Dei verbo número 5. A Deus que revela todas estas características da revelação é devida a obediência da fé. Pela fé, o homem entrega-se total e livremente a Deus. Vejam isto. O que é a fé? Pela fé, o homem entrega-se total e livremente a Deus, oferecendo a Deus revelador o obséquio pleno da inteligência e da vontade e prestando voluntário assentimento à sua revelação. Depois, para prestar esta adesão da fé, são necessários a prévia e concomitante ajuda da graça divina e os interiores auxílios do Espírito Santo, o qual move e converte a Deus o coração, abre os olhos do entendimento e dá a todos a suavidade em aceitar e acreditar a verdade. Para que a compreensão da revelação seja sempre mais profunda, o mesmo Espírito Santo aperfeiçoa sem cessar a fé mediante os seus dons. Então, algumas características da fé. Primeiro, a fé é a iniciativa de Deus. E isto é essencial. Vejam, eu posso acreditar que o Benfica vai ganhar o campeonato, como acredito. Não é? Isso nasce de mim, não é? Não tem nenhuma razão de ser, quer dizer, tem razão de ser. O Benfica ganhou ontem ao Beira-Mar, custou, mas foi. Pronto. Assim como os sportistas que aqui estão e os sportinguistas que aqui estão, pois acham, enfim, os sportinguistas têm alguma dificuldadezinha, enfim, mas mas isso nasce em nós, não é? Isso é coisa nossa, nasce em nós. A fé cristã não nasce em nós. Não nasce em nós, mas não nasce a partir de nós. Eu costumo dizer que a fé cristã não é como os dentes. Não é? Quando as criancinhas têm 5 meses lá, a minha irmã agora já tem 7, mas ainda não tem dentes, não é? Mas depois vai, não é? Às vezes vem o dentinho, não é? E o dente vem assim. A fé não é assim, absolutamente. A fé é a iniciativa de Deus. É a iniciativa de Deus. É Deus que vem até nós. É Deus que se mete connosco. E isso muda tudo. Porque se a fé fosse minha, não é? Ou seja, pronto, eu acho que o Benfica vai ganhar o campeonato. E então ponho-me a dizer, bom, mas o treinador, que é para não se confundir com o Nosso Senhor Jesus Cristo, o treinador era de pôr este e pôr aquele, e mais não sei o quê, enfim, fui ver o Benfica-Barcelona,
Na terça-feira, quer dizer, a segunda parte foi desgraçada, quer dizer, toda a gente dizia, mas esta gente não se mexe, mas não sei o quê. Mas na fé, não sou eu que dou opiniões. Na fé cristã. Ela chega-me, a iniciativa é de Deus. Não é qualquer coisa que eu possa moldar à minha opinião, não é qualquer coisa que eu possa transformar. É muito maior que eu. E antes de eu acreditar, existe uma comunidade crente. Eu faço minha a fé da Igreja. O que é completamente diferente. Tá? Depois é uma obediência. A palavra obediência vem de escutar. A primeira coisa é escutar. E a fé é resposta àquilo que se escuta. Há bocadinho a doutora Cristina que me dizia para eu falar só 50 minutos, eu respondi-lhe, mas eu danço consoante a música. Não é? Mas na fé nós dançamos consoante a música. Primeiro é preciso escutar a revelação, para depois lhe responder. Por isso São Paulo diz que é um obedecer. Ob audire, não é? Corresponder àquilo que se escuta. E aquilo que se escuta não é aquilo que se escuta, é aquele que se escuta, que é Deus, como vimos. Não é? Por isso, a fé vem pelo escutar a palavra de Deus. E isto é essencial para a catequese e para toda a vida cristã. Depois, o homem entrega-se total e livremente a Deus. Vejam, Deus entrega-se total e livremente nas mãos do homem, de tal forma que se deixou crucificar numa cruz. E não é que Jesus Cristo, quando estava a ser crucificado, estivesse a dizer para os soldados romanos, prega, prega, que eu amanhã ressuscito, não é? Não estava a viver aquele momento doloroso da cruz. Portanto, Deus entrega-se total e livremente nas mãos do homem. E, portanto, como correspondência, o homem não pode deixar de se entregar total e livremente nas mãos de Deus. O que é que isto significa? Significa que é total. Significa que não há nenhuma realidade humana que esteja fora da fé. Significa que quando eu trabalho como crente. Significa que quando me divirto, eu me divirto como crente. Significa que quando, sei lá, tudo aquilo que, quando eu sinto, não é? Quando eu me emociono como crente. Quando eu penso como crente. Porque a fé faz um todo na minha existência. Todas as dimensões do ser humano. Não é que Jesus... Vejam, Jesus é plenamente homem. E, portanto, não há nenhuma dimensão... Não é que Jesus fosse homem no aspecto e depois no pensar fosse assim... Não. Plenamente homem. E, portanto, é como plenamente homem que eu correspondo à revelação.
O que significa uma entrega consciente, livre. Vejam, a liberdade não é absolutamente a capacidade que me é dada de ter todas as escolhas. Isso é uma coisa que não existe. Pura e simplesmente não existe. Já o facto de eu ter nascido em Portugal, de que me orgulho muito, me tornou diferente e faz com que eu não possa ser astronauta, por exemplo. Porque, muito simplesmente, Portugal não tem programa para ir à Lua. Não é? Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, poderia ser astronauta. Sei lá. Não é? Eu estou na Lua de vez em quando, mas isso é outra questão. Não é? A liberdade é a possibilidade que Deus me dá de tomar nas minhas mãos a minha vida, a minha existência. Mas isso significa decidir acerca da minha existência. Não é? Portanto, esta entrega consciente e livre, em correspondência plena à revelação. Esta correspondência plena a Deus, encontramo-la em Jesus. E nós fazemos nossa esta resposta que Jesus dá ao Pai em toda a sua existência. Então perguntemo-nos. Ainda não. Ainda falta aqui, peço desculpa. Ainda falta. Ainda tem. Está para além das capacidades. É o bem destas maquinetas é que nos lembram. Está para além das capacidades humanas. É óbvio. Este entregar-me completa e totalmente nas mãos de Deus está para além. Porquê? Porque eu sou muito egoísta. Porque vejam, isto não é desculpa, porque há uma coisa que se chama conversão. Não é? A conversão é precisamente eu deixar de ser egoísta, a pensar só em mim, a pensar que o mundo inteiro anda todo à minha volta, para perceber que o mundo inteiro anda à volta de Deus. Anda à volta de Jesus Cristo. E, portanto, está para além das minhas capacidades. E este estar para além das minhas capacidades significa, para já, que ela me abre novos horizontes. Realidade, vejam, isto de ser participante da vida divina, nunca eu o podia por mim imaginar. Um Deus que se faz homem em Jesus Cristo, um Deus que vive a morte em Jesus Cristo, um Deus que ressuscita e que ressuscita para mim, para que eu possa ressuscitar, para que eu possa viver a sua vida, nem eu nunca o poderia imaginar. E, portanto, entrar neste dinamismo da salvação está para além, mas abre-me um horizonte de vida eterna. No fundo, trata-se peço desculpa, mas é assim, é como aquele sapo, não é? Ou aquela rã que nasce num poço, não é? Nasce e cresce num poço. Coitadinho, olha para o céu e acha que o céu é aquela coisinha redonda que lá está azul, que lá está em cima, não é? Aquele pedacinho do céu. E nós somos assim. Nós somos assim como estes sapos, não é? Que nascem, porque o pecado tira-nos horizontes. Ao contrário da águia, que nasce nos altos picos, não é? Para quem os horizontes são imensos, infinitos. A fé abre-nos novos horizontes. Tira-nos do fundo do poço e mostra-nos horizontes que nós nunca conheceríamos por nós próprios.
Então podemos dizer assim, então, adeus fé. Não. Nosso Senhor pensou em tudo, não é? E precisamente esta ação do Espírito Santo é ela que me ajuda a ultrapassar estes limites. É ela que me transforma de sapo em águia, se quiserem. Ou seja, que me dá a suavidade, diz o Concílio, que me dá a suavidade em acreditar, que torna fácil que eu acredite, e aperfeiçoa a fé. E eu aqui sublinho este aperfeiçoar. Ou seja, uma criança, enfim, estou a ensinar o Pai Nosso ao vigário, mas é óbvio que uma criança de 6 anos tem uma fé habitualmente. Depois olhamos para os pastorinhos de Fátima e a coisa é diferente, não é? Mas habitualmente uma criança de 6 anos tem uma expressão da fé e uma própria vivência da fé diferente de um adulto. Mas também pode acontecer que um adulto que tenha andado 30 anos fora disto tudo tenha uma fé de criança. É óbvio que depois, precisamente porque é adulto, não é queimar etapas, é fazer todas as etapas em menos tempo, não é? E depois há o Espírito Santo. Não é? Bom, como comunicar a fé? Primeiro, a fé nasce do encontro com Jesus. A fé não nasce assim automaticamente, a fé nasce do encontro com Jesus. De uma forma ou de outra. É óbvio que a enfermeira Aurora de Peniche, que era uma senhora do Vimeiro, que é a minha terra, mas que foi parteira do Hospital de Peniche durante 500 anos, para aí por essas bandas. Portanto, meia Peniche foi ela que agarrou, era assim que ela... Ela um dia disse-me, já eu era padre, a primeira coisa que eu fiz quando te agarrei foi fazer o sinal da cruz na tua testa. Não julgues que foste... Eu fazia isso a todos, não é? Que é para eu não julgar que era assim uma espécie de predestinação ou coisa que eu valha. Não. É óbvio. Quer dizer, a primeira coisa que me aconteceu quando eu vim ao mundo foi alguém falar-me de Jesus Cristo. E isso muda tudo. Não é? Portanto, às vezes parece que nós, como nascemos em Portugal, somos assim cristãos automaticamente. Não é. A fé nasce de um testemunho crente. E, portanto, de uma comunidade eclesial que dá testemunho, que vive a fé. Sublinho, vive a fé. Depois, a fé comunica-se também por palavras. Quer dizer, para eu falar da fé, eu não posso deixar de procurar as palavras mais adequadas. E, portanto, assim como a fé é maior que eu que acredito, também a própria doutrina, a própria expressão da fé é maior que eu. Eu penso que a doutrina da Igreja, azar, significa que tens que ir à procura das razões e, portanto, tens que te converter.
E, portanto, que tens que ir comprar livros à procura para te esclareceres, para tirares essa dúvida. Pergunta ao teu prior, pergunta, sei lá, procura. Tendo em atenção que às vezes os padres também acham que são donos da fé. Não são, não é? A fé ultrapassa-nos. Ninguém é dono da fé. A fé supõe um amadurecimento. E isto é importante. Ou seja, comunicar a fé, sim. Mas eu não posso comunicar a fé, falar de Jesus Cristo ao meu sobrinho que tem 10 anos, ou aos meus sobrinhos que têm 10 anos, da mesma forma com que eu falo a um adulto, com que eu falo a catequistas, que são peritos nestas coisas. Peço desculpa se a coisa está a ser demasiado fácil, mas não era a minha intenção. Este amadurecimento, não é? A fé supõe a liberdade. Como dizia o Dom António Taipa, o Bispo Auxiliar do Porto, olhai que meter o Evangelho na vida das pessoas não é rachar-lhes a cabeça a meio e meter lá o livro do Evangelho. Não é? A fé supõe liberdade. A fé supõe esta atitude. Eu não posso obrigar o outro. Há uma coisa, eu tenho que ter um grande respeito pela liberdade do outro. Há um conduzir pela mão. Não é? Mas a fé supõe a capacidade de lutar, de caminhar contra a corrente. Nós andamos a formar cristãos que vão com a corrente. Andamos a formar cristãos que são iguais aos outros. Ser cristão ou não ser cristão, tanto dá. A fé supõe esta capacidade de lutar, de caminhar contra a corrente. Finalmente, e acabo já, a fé torna-se um modo de viver. Ou seja, não basta. Vejam que de antes bastava ensinar a doutrina, porque a realidade era vivida. Hoje, não basta ensinar a doutrina. É preciso ensinar a viver. E a viver como cristãos. E pronto, já ultrapassei 5 minutos, Sr. Diácono. Pronto. Peço desculpa se a coisa... Foi 50 minutos, foi muito bem. Muito obrigado.